Primeiro na lista, o primeiro na lista, o irmão Gilmar Santana. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos que aqui se encontram nessa noite. Agradeço pela oportunidade de estarmos aqui juntos e poder ter essa oportunidade também de perguntar e receber a resposta através do nosso irmão Eli Soriano. O senhor falou algo que eu já ia perguntar sobre as igrejas, sobre o que está acontecendo. Eu pergunto ao senhor que os membros que seguem esses pastores, R. Soares, Edir Macedo ou Valdemiro Santiago, se eles não tomarem uma providência de saírem das igrejas, eles serão condenados. Também os pastores que estão conduzindo essas ovelhas também serão condenados. E também a sua própria igreja fala na propaganda que nem tudo que nós ouvimos na TV também não será a nossa salvação. Né? Diz assim: não só assistir os programas nos dará direito à salvação. Seria essa a minha pergunta. Okay. Amém? This question is about what will happen to the members and to the leaders of, like the churches that you were just saying, that they have the vision, they have maybe not the true gospel. What will happen to those members? Are they condemned? And what will happen to their leaders, for example? Are they condemned also? And to those even same people that are actually listening to you, because, for example, in our ad in television says that just listening to you or your program, it's not enough for salvation. So then people that are hearing to you but they are not doing more than that, are they also condemned? Are they going also to perdition? Pode sentar, irmão, porque a resposta é quase muito ampla, né? Irmão, não é para nós de pronunciar condenação para qualquer pessoa, né? Nós não temos direito de condenar as pessoas. Deus fala sobre a sua justiça na Bíblia. Se Deus proibiu, não adulterarás. Você fez em toda a vida adultério. Eu não posso passar a você condenação. O que pode passar é a palavra de Deus. 4:12-13 de Hebreus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. 13. E não há criatura alguma encoberta diante dela. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra de Deus é onde nós vamos prestar contas. O que Deus disse vai acontecer. 13:4 de Hebreus. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará.
Eu não está falando para julgar, mas a palavra de Deus julga. O que nós vamos, aonde que nós vamos, como dizer isso em português? We will answer not to anybody, but to the word of God that we heard. Não vamos responder a pessoa alguma, mas sim a palavra de Deus que ouvimos. Sim. Se nós vamos transgredir as palavras, vamos prestar contas nas palavras de Deus. Não a mim ou não a ninguém outro. Por isso, irmão Gilmar, para dizer que os membros das Soares ou Edir Macedo é condenado, não é para mim. Não é para mim. It is impolite. Que é inadequado, não é educado da minha parte. É cruel para passar julgamento a outros. Mas o que é bom, o que é reto, vamos aprender a palavra de Deus e obedecer. Se você vai transgredir a palavra, você sabe o que vai acontecer a você. 2:5 de Romanos. Eu vou ler. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que, com perseverança em favor ou bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Isso é a palavra. Eu preciso de adicionar mais as palavras de Deus? O que está na palavra será cumprida. Né? Por isso, se Deus diz que facções, divisões é mal, você fez isso, sofre de consequências. Sofra as consequências. Não é preciso para alguém como eu passar a condenação a ninguém. Né? Você pode pensar, o que vai acontecer às igrejas que causam divisões, facções, né? Entre os homens? Em vez de unir, ele está por causa do interesse pessoal. 18 de Provérbios, versículo 1. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O secreto de segregação ou divisões ou facções. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Porque você não quer permanecer. Né? Porque nós casamos. Porque
depois 2 anos você quer de separar. O que é o conselho de Deus? O que é a palavra de Deus? 2:15 e 16 de Malaquias. Vamos ler. E não fez ele somente sobejando-lhe espírito, e porque somente ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque eu detesto o divórcio, diz o Senhor. Que está na palavra. Eu detesto o divórcio. Você divorciou. O que você fez? Contra a vontade do Senhor. O que vai passar julgamento a você? A palavra, não eu. Para eu passar julgamento não é bom, irmãos. Devemos somente ler a palavra, aprender obediência na palavra, porque nas palavras de Deus vamos dar conta em dia da julgamento. É? Irmãos, eu uso somente o nome da religiões aqui, os líderes aqui, não para atacar eles, para mostrar a vocês, como eu disse no início, que devemos pensar, como resolver isso? Tem remédio? Irmão, ele é divorciado. Deus detesta o divórcio. Onde eu vou? Vamos perguntar. Deus, todos os divorciados é detestável a você? Divórcio é proibido. Não tem permissão de divorciar. Quando? Em qual situação? 19:4 de Mateus. Vamos ler. Respondeu-lhe Jesus: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? E que ordenou: Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vamos perguntar. Quando você casou, Deus ajuntou você? Ou o padre católico ajuntou? Quando Deus ajuntou Eva e Adão, não tem pagamento. Mas o que você ajuntou? Tem pagamento. Quem ajuntou vocês? Quem ajuntou você tem pagamento. Fizeram a maneira deles. Como canção. I did it my way. And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way, de mi maneira. Né? Se você fez a sua maneira, né? Pode aplicar a Bíblia nas coisas que você fez na sua própria maneira. O que Deus ajuntou,
não se separe os homens. Mas devemos perguntar, quando você é unido, o que ajuntou você? Uma igreja falsificada? O que ajuntou você? Leis dos homens? O que ajuntou? Devemos esclarecer isso. 7:2 de Romanos. Vamos ler. Porque a mulher casada está ligada pela lei. Que lei? A mulher casada que não pode separar, que não pode divorciar, é a mulher casada com o marido pela lei. Que lei? Lei do cartório do Estado? Ou lei dos homens? Isso é válido diante de Deus? O casamento feito na maneira ou lei dos homens ou lei das igrejas, né? Isso é aceitável a Deus? Devemos pensar nisso. Porque se o casamento é feito debaixo da lei inventados por homens, o que a Bíblia diz sobre isso? 7:7 de Marcos. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando doutrinas são preceitos de homens, todas as coisas que nós vamos fazer é vão. Vocês são brasileiros, entendem português, né? Em vão me adoram, diz o Senhor. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se você é casado debaixo de preceito de homem, é para Deus nada. Devemos pensar que o que Deus adiantou não se separe ou separe os homens. Porque ele detesta o divórcio quando ele é o poder que ajuntou. Mas se você é ajuntado ou casado pela lei dos homens, não tem mais esperança para ser aceitado por Deus? Tem. Mesmo que você é divorciado, você não pode culpar, porque o que ajuntou não é Deus, né? Por isso, depois de 3 anos, descobriu que a mulher não ama ele, né? Porque eu tenho história lá em Florianópolis. Não é fofoca, né? Eu não quero fofoca. Uma mulher casou um homem educado, Com alto nível de escolaridade. profissional. Salário é 30 mil reais cada mês. Casou. Era filho. Quando o filho é 2 anos de idade, ela quer separar. O homem é muito triste, né? Mas não pode forçar. A mulher quer separar. Depois de 6 meses, a mulher casou de novo, porque é divorciada agora, pode casar. Ter filho também. Né? Com um homem que tem bens, né? Depois, ela quer separar de novo. Depois, outro homem, agora ele
ela tem 3 filhos, 3 sustentos. Não precisa mais de trabalhar. Somente isso aconteceu por causa do amor? Não. Pensamento de segurança para o futuro sem amor. Se isso aconteceu a você, se você é um homem que ama a sua mulher, mas a mulher não ama você, e você é divorciado agora, não pode casar mais, e você é agraviado, como se chama? Prejudicado. Como? Prejudicado, porque você amou, mas a mulher não ama você. Por isso, temos de resolver coisas debaixo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que decide se você é condenado ou não. Se você vai para o inferno ou para os céus, né? E a palavra de Deus, are you with me, brothers and sisters? Do you understand my point? Vocês estão acompanhando, irmãos? Entenderam o meu ponto? Sim. Você entende o meu ponto, irmãos? Né? O ponto é, o irmão está perguntando como as pessoas que são seguidores dos pastores aqui e os seguidores do programa O Caminho Antigo são condenados ou não? Vamos basear todas as coisas nas palavras de Deus. O base fundamental da crença cristã é o princípio das palavras de Deus, que são puros ou puras. Vamos em 12:6. 12:6 de Salmos. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. As palavras de Deus são puras, não tem mentira. Todas as palavras de Deus são puras, palavras fiel, e palavra que não tem mentira. Por quê? 2 detido. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir, por isso todas as palavras dele é verdade. Por isso, nós devemos prestar contas nas palavras de Deus. Por isso, irmão Gilmar, eu acho que você entende o meu ponto. Eu não quero passar julgamento sobre os seguidores dos falsos profetas, né? Ou falsos apóstolos. Eu tenho certeza que aqui no Brasil tem falsos apóstolos. Falsos apóstolos, plural. Eu tenho certeza como isso. 11:13 de 2 Coríntios. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O apóstolo Paulo diz que tem falsos apóstolos. Como conhecer os falsos apóstolos? 11:7. Você ler 11:13, né? Vamos voltar para 11:7. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados,
porque eu pregava o evangelho de Deus para vós gratuitamente. Os verdadeiros apóstolos pregam o evangelho gratuitamente. Mas os falsos apóstolos, como prega? 2:17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus. Os falsos apóstolos pregam contrário aos apóstolos. Os apóstolos pregam o evangelho gratuitamente. Mas os falsos apóstolos, contrário aos apóstolos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Isso é o apóstolo Paulo. Mas aqui tem muitos negócios, os religiosos aqui, né? Vamos mostrar o negócio dele. É muito. Vamos mostrar. Água benta. Com a oferta de 100, 200, 300, R$1.000. Colher de pedreiro ungida, R$153. Por que precisa colher de pedreiro? A religião precisa colher? Precisamos da palavra de Deus, porque tem colher de pedreiro. Em construção, precisa, mas meia abençoada. Por que precisamos meia abençoada? Porque eles disseram, usando o versículo na Bíblia, né? O versículo que ele usa é, vamos. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Vamos mostrar. Para provar que isso não é fofoca. De o par de meias, se tu uma bênção, consagradas no monte, e colabore com a obra de Deus, com uma oferta de fé e amor de R$153. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Usando um versículo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, o dei, como eu disse a Moisés. Ele disse a Moisés, não a você. Você é brasileiro, você é israelita, porque... Isso é verdade em tempo de Moisés. Porque Deus está dando a eles a terra prometida. Por isso, para Moisés e para Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, o dei. Agora pode usar isso? Agora está plantando o meu pé. Aqui, esse salão de evento é meu? É louco! Não pode usar isso agora, irmãos. E também, irmãos, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eles têm sapatos, né? Ou sandálias. Mas em tempo deles, não tem meias. Quando Moisés está falando com o anjo diz, Moisés, vamos. 3. Prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés somente tem sapatos, não tem meia. Por que você adicionou meia abençoada para ganhar R$153? É relatado.
óbvio que você quer. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo, que ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Se você vai encontrar um pastor, apóstolo, ministro ou profeta que está negociando a palavra de Deus, você tem certeza este apóstolo não é apóstolo de Cristo? É apóstolo do diabo. Isso está na Bíblia. 11, de novo. 11, 12. Ora, 11, 12. 13, 12. Vamos ler. pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros... ministros de Satanás, apóstolos de Satanás, se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que é o fim destas... O fim deles? O que? Eu vou passar julgamento? Não. O fim deles está na palavra de Deus. O que é o fim deles? O fim deles. 3:19, de novo. Cujo fim é a perdição. Não precisa, irmão Soriano, de passar julgamento. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Cuja glória assenta no que é vergonhoso. Sem vergonha. Sem vergonha. Os quais só pensam as coisas terrenas. Pensamento dele, coisas terrenas, riquezas, grande casa, carros, avião. Imagine, um pastor que não é graduado. Não é formado, não é? Né? Agora tem 4 aviões. Isso é a julgamento, irmão. Você entende, irmão? Irmão Gilmar. Gilmar. Amém, entendo, Senhor. Graças a Amém. Deus. Obrigado. Deus abençoe, irmão.